Gente, quando não tá bem, ou quando não enxerga mais como melhorar a vida, procura pelos serviços de um coach. Um profissional que pode te ajudar em muita coisa. Tem coach para ajudar a emagrecer, coach para ter sucesso na carreira, coach para ganhar mais dinheiro. Mas será que todos esses profissionais realmente são habilitados para isso? O que faz de alguém um coach? Eles não são poucos, não. 71 mil atuando no mundo, segundo estimativas da International Coach Federation, a maior organização sem fins lucrativos desses profissionais, que estão por toda parte. É só fazer uma busca rápida, bota aí, coach. E aí se abre um mundo de expressões como essas: alta performance, reprogramação de DNA, programação neurolinguística, crenças limitantes, mudança de mindset. Você já deve ter esbarrado com algo assim na internet, né? Muita gente já ouviu falar desse profissional que promete mudar a sua vida, mas pouca gente sabe definir exatamente o que ele faz. O coaching é um método que te faz identificar onde você está, aonde você quer chegar, uma metodologia de performance e resultados. O coach é um processo, né, de autoconhecimento, né, que visa ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. A palavra em português significa treinador. Inicialmente, essa atividade se resumia ao universo profissional, ao mundo corporativo. Para alguém, por exemplo, que tem a formação naquela área, né, vai ajudar alguém menos experiente a se recolocar ou a se colocar melhor dentro daquela sua profissão. Ou a entender o resultado de uma avaliação, ou a planejar de forma um pouco mais coerente seus passos futuros. A Cíntia, por exemplo, é bancária e procurou uma coach justamente porque se sentia estagnada e queria se destacar no serviço. Ela me orientou em várias etapas para que eu pudesse melhorar a minha comunicação, o meu comportamento em relação aos demais colegas, as minhas chefias, como eu posso lidar com a meta do dia a dia. Você hoje atingiu assim, um desempenho muito maior dentro da sua empresa? Sim, atingi um desempenho excepcional na minha empresa. Ela investiu R$35 mil no treinamento. Tá ganhando mais do que ganhava antes? Não, financeiramente não, porque muita gente se motiva por ganhar mais. Eu me motivo por entregas. De uns anos para cá, a atividade se popularizou. Além do coach de carreira, surgiram o coach de vida, o financeiro, de emagrecimento, coach quântico, de casal, de sexualidade, coach de barba. Isso sugere fortemente que a gente está olhando para outras áreas da vida como uma empresa, né? Olhando as nossas relações como uma empresa, olhando para a nossa vida e avaliando ela como se a gente estivesse numa relação de investimentos e de retornos, e isso não é bom. Esse coach de relacionamento passou 6 anos ajudando homens nas estratégias para conquistar mulheres. O que faz você ser bem-sucedido usando barba não é o que a mulher vê em você, é a mentalidade que você tem no quesito agir. Diego Matos saiu da faculdade antes de completar o primeiro ano no curso de psicologia. Fez um curso de coach e não gostou, mas seguiu em frente como coach e hoje também se define como conselheiro amoroso. Mudou até de clientela, agora atende muito mais mulheres. Eu era um cafajeste de carteirinha, digamos assim, e dentro da minha vivência, eu fui aprendendo também com os outros homens o que os homens fazem, tá? E fui passando todas as dicas para as mulheres, ou seja, virei a casaca totalmente, né? Ensino ela baseado em estudos meus e vivência também. Na internet, Diego já foi muito criticado por mulheres que se sentiram desrespeitadas por frases como essa sobre a reputação delas no carnaval. Fora xingamentos com palavrões, ele foi questionado por não tratar de violência contra mulheres, chamado de retrógrado, e de ser um machista querendo ensinar a mulherada a se comportar. Na época, Diego se defendeu, dizendo que seu trabalho é ajudar mulheres a conquistarem o homem que elas querem e que, infelizmente, o machismo está incrustado na sociedade.
Há 20 anos, antes dessa explosão de coaches, Paulo Vieira começou a atuar. Hoje se apresenta como o maior coach do Brasil. Autor de 11 livros, todos best-sellers, é formado em administração, foi consultor empresarial e atualmente é dono e fundador da Febracis, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, que treina 16 mil pessoas por mês em todo o Brasil e no exterior. O primeiro centro de abordagem é aonde está a tua vida? Como está você? Sinceramente, como é que está teu casamento, como é que está tua empresa, como é que estão os seus relacionamentos, como é que está a sua vida financeira, mas não é de uma abordagem simplista e superficial. São 30 mil coaches formados pelo método CIS, de Coach Integral Sistêmico, método inventado por ele. Eu comecei a pesquisar, comecei a mergulhar no processo, né, das emoções e do comportamento humano. Né? Não das disfunções emocionais, não das patologias, não do desconforto emocional, mas o que é que aquela emoção interferia no resultado profissional. O treinamento custa aproximadamente R$ 1.500. Eu tenho clientes que queriam faturar um X valor. Executivos de uma empresa, olha, eu quero ser promovido, quero faturar tanto. Então, outro, eu quero resgatar meu relacionamento, meu casamento. Tem um coach que é mais voltado para a família. Um coach que vai cuidar de relacionamento, ele tem que ser um psicólogo. Nós não competimos com os psicólogos. Nós trabalhamos objetivos e performance. É isso que nós trabalhamos. Aí começa a polêmica. A gente vai entender que é uma espécie assim, de acompanhamento da forma como a gente cria os filhos, como a gente está nos nossos relacionamentos amorosos, como a gente conduz nossas amizades. E isso realmente se parece muito com uma psicoterapia. Em que momento que o coach entra num campo que seria de uma terapia, de uma psicologia, de uma psicanálise? Nunca, ele não entra nunca. Se eu pergunto para quem está nos assistindo, como está a relação com o seu filho? E agora vamos criar um plano de ação. E aí nós temos N ferramentas que vão ajudar essa pessoa a mudar comportamento em relação ao seu filho, mudar a atitude. No fundo, são práticas, né, que dizem para a pessoa aquilo que ela quer ouvir. Ou seja, de que existe uma técnica simples, de que se você segue e obedece essa técnica, vai dar tudo certo. Ou seja, você vai ser ensinado a obedecer, né? Não, a pensar, a tomar decisões, a agir por sua própria emancipação. Pessoas que relatam sequelas após serem submetidas a tratamentos que prometem assim, soluções rápidas, mágicas, mirabolantes, como se você pensa positivo, você vai ganhar dinheiro, e na prática a gente sabe que as coisas não funcionam e não acontecem exatamente dessa forma. Na internet tem coaches oferecendo de tudo. 20 anos de terapia em 7 dias. Menos 20 quilos em 8 meses. Sem exercícios nem dieta. Reprogramação de DNA para abundância. Tem até coach explicando que rinite e sinusite são uma questão de ego irritado. Essa mulher, que não quer se identificar, contratou um coach de emagrecimento com a promessa de resultados rápidos, menos 3 quilos por semana. Ele foi uma pessoa muito gorda, muito obesa, e ele decidiu emagrecer 60 quilos. Então, ele se achou autossuficiente para fazer um coach de emagrecimento. Uma das dicas dele era você ficar nu em frente ao espelho dentro de casa, botar os braços para cima e ficar gritando yes, 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 e pular. Aí você vai ver como o seu corpo é, você não vai gostar do seu corpo e você vai querer mudar aquilo. Foram 6 atendimentos, todos em grupo. Era a mesma dieta para todo mundo do grupo, pessoas com corpos diferentes, né, dia a dia diferente. Tudo assim, questão hormonal ele não contava, questão assim, psicológica era coisa da nossa cabeça, então não interessava qual era o seu problema. Não faz sentido porque todo o tratamento para o emagrecimento deve ser individualizado, baseado nas condições específicas do cliente, na sua rotina, nas suas possibilidades e também nas suas preferências. No caso de um emagrecimento, o coach tem que ser um médico endocrinologista ou nutricionista ou não necessariamente?
Nós não vamos falar de regime, nós não vamos falar de dieta, nós não vamos falar de um plano de atividades físicas, absolutamente. Nós vamos identificar onde é que você quer chegar e vou trabalhar a cabeça dele para ele cumprir o plano de ação. Quantas pessoas começaram regimes maravilhosos e não completaram? O coach ele pode trabalhar alguns aspectos de mudança comportamental através de algumas ferramentas, mas ele deve encaminhar esse cliente, esse paciente, para ele ser acompanhado também por um nutricionista, por um médico, porque é importante abordar todas essas questões clínicas, a questão da alimentação. A Beatriz queria emagrecer para a festa de casamento e procurou uma nutricionista que também era coach. O método dela incluía visualizar cenas. Como que você se sentiria, né, hoje, se você fosse experimentar o vestido? Vergonha, medo de não entrar no vestido. Veio até, digamos assim, um ódio pelo meu corpo, né? Ela pegou essa parte, né, negativa, para que esses sentimentos, eles me motivassem ao emagrecimento. O tratamento não trouxe resultado e Beatriz buscou ajuda psicológica. Ela fez, digamos assim, aflorar sentimentos que eu senti que ela não deu conta de cuidar depois. Essa ideia de que a pessoa não é bem-sucedida porque ela não acredita realmente nisso, isso pode gerar nessa pessoa um elemento a mais de problema para a sua saúde mental, que é um processo de culpabilização. 4 projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados querem regulamentar a profissão de coach. Eu acredito que a regulamentação ela iria meio que varrer o mercado de coaching. Varrer em que sentido? Muitas pessoas hoje passam por alguns processos que supostamente foram ditos como processos de coaching, mas na verdade não acontece absolutamente nada de coaching dentro desses processos, né? É uma mistura de técnica, uma miscelânea, que por muitas vezes pode até colocar não só a vida, mas a saúde mental do indivíduo também em risco. Se o governo começar a interferir em tudo, isso pode, isso não pode, o mundo se engessa. Qual é o meu grande receio do coach ser regulamentado? É ele ter dono. Você acha que automaticamente os maus profissionais vão ser eliminados do mercado? Já são. A gente vê isso com muita clareza. Paulo Vieira diz que o método dele não mexe com as emoções das pessoas. Eu não estou trabalhando com as emoções, não estou trabalhando com disfunções, eu estou trabalhando com crenças. Nós trabalhamos muito forte algo que nós chamamos de reprogramação de crenças. Quando nós conseguimos entender essa estruturação de crenças, de programações mentais... Em quanto tempo dá para reprogramar isso? É um processo muito rápido. Muito rápido. Para esse neurocientista, qualquer transformação desse tipo leva muito tempo. A forma como a gente responde emocionalmente às demandas do dia a dia, ela foi definida por vários elementos, pela tua genética, pela tua história de vida. Então, de repente, alguém trazer que um método consegue mudar radicalmente vai contra a própria forma como o nosso sistema neurobiológico se desenvolve ao longo do tempo. Exige esforço, exige dedicação, exige muito tempo de terapia. Não é simples dessa forma. Então, é pegar um produto que não tem evidência e tentar dar uma roupagem técnico-científica usando termos pensados daqui e da acolá. Na internet, há muitos relatos de quem ama e também de quem não ama. O Júlio adora falar mal. Inspirado na busca pelo sucesso, ele criou uma página desmotivacional na internet. A página, ela tenta passar a ideia de que fracassar é normal, que a gente tem que entender que o fracasso é algo comum. Ele começou com o coach dos fracassos depois de uma experiência própria. Perdeu 40 quilos com médico, psicóloga, muito exercício e foi criticado por uma coach de emagrecimento. Disse que eu emagreci errado. Ela olhou assim para mim, você emagreceu errado. Perguntei para ela, como assim? Ela, não, você emagreceu errado porque você passou por isso, sofreu, você teve que fazer exercício. E aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a olhar no Instagram, no Facebook, nessas redes sociais. E aí comecei a perceber que a gente estava passando por um apocalipse coach, né? A resposta dele foi o humor.
Acorde cedo para se atrasar com calma. Aí surgiu a frase, né? Acorde cedo para se atrasar com calma. Aí pronto. Aí tem dias que eu tô assim do nada e vem aquela frase, algumas frases já conhecidas, né? Pego a frase que é motivacional mesmo e inverto o sentido dela, né? Essas piadas foram o principal motivo que levaram a Ana Carolina a demorar tanto para admitir que sim, era coach. Demorei muito para falar, olha, eu faço isso, né? Comecei a dar outros nomes para esse processo, inclusive para não ser confundida com esses coaches. Juro. Às vezes as pessoas chegam, mas eu quero coaching, né? Aí eu vou falar, não. Porque de alguma maneira o que eles estão pedindo eu consigo atender. Ela é psicóloga e faz doutorado em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Tem longa experiência na área de recursos humanos de grandes empresas. Um dos clientes dela é o Cláudio, que tem uma pizzaria em São Paulo e gostaria de expandir o seu negócio. Eu gostaria de chegar um dia e falar, eu tenho 100 funcionários. Mas que quanto mais você cresce, talvez mais a questão do controle ficaria mais sensível, né? Eu tenho uma certa dificuldade em delegar atribuições. O controle talvez seja um ponto fundamental, porque ele pode atrapalhar outros planos que você tem, né? Seja de aumentar, né, a visibilidade do seu negócio, ou impactar mais pessoas, ou abrir novas filiais. Mudar de vida envolve cuidados, dedicação, mas tem um primeiro passo até simples. Que é a experiência de ser escutado, que é a experiência de pensar sobre a sua situação profissional, de dividi-la com outra pessoa. Isso tem efeito, isso te transforma. Ou seja, você ganha um acréscimo de confiança, você se empodera, isso tudo é positivo. Vale para o trabalho, vale para a vida, vale para 2021.